E aí, antes da gente mergulhar de cabeça na saga incrível do Leão do Norte, aquele recado rapidinho. Se inscreve aí no canal, já deixa a curtida e no final conta pra gente o que achou. A participação de todo mundo é o que move a gente. Agora sim, bora pra história. Olha, existe clube de futebol e existe lenda. Clubes cuja história vira quase uma mitologia, se misturando com a alma do seu povo. E hoje, a gente vai contar a saga de um desses gigantes. Uma história que foi forjada no pioneirismo, na honra e na glória, a do Sport Clube do Recife. Vamos começar por aqui. Dá uma olhada nesse escudo. Isso aqui é muito mais do que só o símbolo de um time, né? Tem peso, é um símbolo de realeza, de força. É a imagem de um clube que, desde o seu primeiro suspiro, nasceu para ser valente. E toda grande lenda tem um começo. Claro, a nossa nos transporta lá para o Recife do começo do século XX, uma época de muita transformação e, claro, de novas paixões. E o ponto de partida é curioso. A história do esporte, na verdade, começa com um não. Em 1905, um jovem chamado Guilherme de Aquino Fonseca, que tinha voltado da Inglaterra completamente maluco por aquele novo esporte, o futebol, foi lá e propôs criar um time de futebol dentro do Clube Náutico Capibaribe. A resposta? Rejeitado. Mas a visão do Guilherme era muito maior que uma recusa. Ele juntou um pessoal que também estava nessa vibe e no dia 13 de maio fundou o Esporte Clube do Recife. E a ascensão foi tipo meteórica. 4 anos depois, em 1909, já rolou o primeiro confronto contra o clube que, sem querer, deu um empurrãozinho para sua criação. Nascia ali uma das maiores rivalidades do Brasil. Mas foi em 1916 que o rugido começou a ecoar de verdade, com a conquista do primeiro título estadual. Naquele momento, o esporte mandava um recado bem claro. Ele não era só mais um clube, era uma força para ser temida. Mas é aquilo, né? Títulos enchem uma sala de troféus. Mas o que constrói a alma de um clube? Para o esporte, a resposta para isso veio numa viagem que mudou absolutamente tudo. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como é que um time de futebol lá de Recife adota um dos símbolos mais poderosos da natureza como sua identidade oficial? Pois é, a resposta está numa excursão bem audaciosa lá para o Pará, em 1919. Uma viagem para provar o seu valor bem longe de casa. E o desafio não era qualquer coisa, não. O esporte ia encarar um combinado, uma espécie de seleção com os melhores jogadores dos dois gigantes paraenses, Remo e Paysandu. E o nome do troféu em jogo parecia coisa de destino, Leão do Norte. E o resultado? Vitória! O time pernambucano foi lá e venceu. Só que eles voltaram para casa com muito mais do que uma taça na bagagem. Eles voltaram com um apelido, uma alcunha, um destino. Eles conquistaram o direito de serem chamados para sempre de Leão do Norte. E aí a conexão ficou ainda mais profunda. O leão, que é um símbolo de realeza, de bravura, passou a representar não só o clube, mas o próprio espírito de Pernambuco, um estado que, historicamente, também é conhecido como o Leão do Norte. A identidade estava completa, era perfeito. Com essa identidade nova e poderosa, forjada na glória, o esporte começou uma era de domínio que duraria décadas, se firmando como o verdadeiro gigante da região. O resultado prático disso é só dar uma olhada na sala de troféus. No Campeonato Pernambucano, a dominância é algo absurdo. São dezenas e dezenas de títulos que não deixam nenhuma dúvida sobre quem manda no estado. E essa força toda, claro, se reflete na rivalidade mais quente da cidade. O clássico dos clássicos, que é o terceiro mais antigo do Brasil. Pensa na quantidade de história que tem aí. E os números? Bom, os números não mentem, né? O Leão ruge bem mais alto, com uma vantagem considerável de vitórias sobre o arquirrival. Mas dominar o estado e a região era só o começo. O rugido do leão, ele estava destinado a ecoar pelo Brasil inteirinho. 1987. Essa data para qualquer torcedor rubro-negro é sagrada. É o ano da conquista do Campeonato Brasileiro, a maior glória que um clube pode ter no país. E foi uma campanha inesquecível que terminou num quadrangular final onde o esporte foi simplesmente imbatível. Invictos selaram o título em casa, com um gol histórico do Marco Antônio. Naquele dia, o Brasil se curvou ao Leão do Norte. E quem achou que a fome de títulos nacionais tinha acabado, se enganou feio. Em 2008 veio outra conquista gigantesca, a Copa do Brasil. Uma campanha épica que não só trouxe mais um troféu de peso, como também carimbou o passaporte do clube para disputar a Taça Libertadores da América. E além desses momentos de glória máxima, a consistência é uma marca do clube. Campeão da Série B em 90, várias Copas regionais, o Sport construiu um legado que o coloca, sem nenhuma dúvida, como um dos clubes mais importantes e vitoriosos do Norte e Nordeste.
Ponto final. Então, a gente chega ao legado. O que é que significa ser o Esporte Clube do Recife hoje em dia, depois de mais de um século de batalhas, de história e de tantas glórias? Significa essa união perfeita entre um passado sagrado, que a gente vê simbolizado pela mítica Ilha do Retiro, um dos estádios mais tradicionais do Brasil, e um futuro cheio de ambição, que sonha com novas conquistas. É a história e o futuro caminhando juntos. No fim das contas, a essência do esporte está toda aqui. É a combinação de um clube que já nasceu valente, corajoso, com uma torcida que é pura paixão, que vibra, que empurra e que mantém essa chama da lenda sempre, sempre acesa. A história já é gigante, mas as páginas do futuro ainda estão em branco. A saga continua. E a pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima grande conquista a ser gravada no livro de glórias do Leão do Norte? E essa foi a incrível jornada do Esporte Clube do Recife. E aí, o que mais marcou nessa história toda? Deixa seu comentário aí embaixo, não esquece de curtir e de se inscrever pra gente continuar contando mais sagas como esta. A gente se vê na próxima.